Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi. E a gente já está encerrando a primeira parte dos devocionais Tempo de Florescer. Já contei aqui para vocês que são 2 partes de 16 devocionais cada. E hoje a gente termina Transition Time, o tempo de transição. E você já deve ter percebido aqui que tem alguns devocionais que eu falo exatamente como estava no meu caderninho, outros eu faço algumas adaptações, e outros eu vou meio que comendo pelas beiradas, e hoje eu acho que é um desses que eu vou comendo pelas beiradas. Hoje a gente vai explorar o devocional Memorial. E esse devocional é curioso porque, como eu disse pra vocês, foi enquanto eu ia vivendo, eu ia escrevendo os devocionais, ia refletindo em mim. E esse é um dos devocionais que nasceu a partir de um culto, uma consagração de jovens na minha igreja, que eu escrevi esse devocional. E esse devocional apontou para momentos muito marcantes da minha vida, que eu não vou compartilhar aqui, que aqueles momentos só eu e Deus. E, basicamente, traziam momentos que falavam, era como se falasse assim: você passou por coisas na sua vida das quais você não pode se esquecer, você não pode se esquecer de quem é o seu Deus, você não pode se esquecer das pessoas que te humilharam, pois as pessoas que te humilharam podem fazer isso novamente, e você não pode se esquecer de que o nosso Deus é o mesmo Deus, a gente tem que continuar confiando no nosso Deus. Então, como é um devocional muito introspectivo, reflexivo e que toca muito na minha história, eu resolvi dar uma adaptação para o que eu estou vivendo hoje e compartilhando com vocês na internet. Não sei se você está me acompanhando lá no TikTok, mas eu estou fazendo a leitura do livro de Josué. Cada semana eu leio um capítulo de Josué, eu tenho meditado, eu tenho trazido a aplicação para minha vida, mas eu ainda não tenho compartilhado a aplicação do livro de Josué com vocês aqui no público. Eu tenho feito mais como uma meditação pessoal, uma edificação pessoal. E eu quero trazer esse tema do memorial para esse contexto. Eu acho que já fica aqui uma primeira lição pra gente compartilhar juntas nesse momento aqui, sobre a gente saber entender o que são cicatrizes que a gente pode compartilhar e o que é importante a gente se guardar até o momento que a gente esteja pronto para compartilhar. Por isso que vai ter uma grande adaptação no assunto desse devocional. Mas basicamente, eu tô lendo o livro de Josué e a gente sabe que, como diz aquele corinho, vem com Josué lutar em Jericó. Josué é aquele que conquista a terra prometida até determinado momento, né? Que depois precisam dos juízes para continuarem esse lugar de conquistar a terra e tudo mais. Mas Josué conquista a terra. Moisés leva o povo até a terra prometida e Josué conquista a terra, lidera os exércitos e tudo mais. Mas antes de Josué chegar na Terra Prometida, ele precisa atravessar o Rio Jordão, que estava fechado, e precisou de um milagre para que ele fosse aberto, e eles atravessassem até a Terra Prometida, mostrando que o nosso Deus é um Deus de milagre, e quando ele promete as coisas para nós, ele precisa intervir para que as coisas se cumpram, né? Então não é como se Deus desse um plano de desenvolvimento pessoal e diga siga, mas ele se coloca no nosso caminho dizendo: eu sou o único que consigo resolver essa situação para você. E eu quero trazer para vocês a lembrança dessa história de Josué, que está lá em Josué capítulo 3 e capítulo 4, que vai dizer exatamente a narrativa do povo de Israel atravessando o Rio Jordão. É muito interessante nesse lugar de memorial, porque lá Moisés, que era o libertador e tudo mais, que também custou a ser aceito pelo povo de Israel como líder, ele precisou se posicionar diante do rio, do mar Vermelho, na verdade, para que o mar se abrisse e eles chegassem pro outro lado da travessia. Então eles atravessaram muitos anos o deserto, uma longa travessia, que até poderia ter sido mais curta, mas acabou sendo bem longa. E esse era um marco, né? O mar se abrir acabou se tornando um marco para Moisés. E aí, para confirmar aos olhos do povo quem era Josué também, Deus ia fazendo os milagres, e um deles, para início de conversa, era a abertura do Rio Jordão. E é muito importante aqui, porque Deus dá uma estratégia envolvendo os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, e o mar se abre, o rio se abre em 2 partes, e todo o povo passa, e era necessário que os sacerdotes ficassem posicionados no meio do rio para que ficasse claro, olha, é a presença de Deus quem tem nos dado livramento. Isso é muito importante de ficar claro aqui. E aí, logo em seguida, depois que acontece no capítulo 3 a abertura do Rio Jordão, no capítulo 4 existe o momento do memorial,
Então, Josué fala assim, pega 12 homens, um de cada tribo, que eram as 12 tribos, cada um vai pegar uma pedra e a gente vai fazer um memorial, como se fosse uma coluna de pedras, aqui, ali naquele local, para que todo mundo soubesse que Deus fez o que ele fez, para depois ninguém falar que era uma historinha. Assim como no túmulo de Jesus, que existe aquele anúncio que ele não está aqui, ele ressuscitou, existia lá no Rio Jordão um memorial, uma torre de pedras, uma coluna de pedras, que é assim que eles faziam os memoriais, falando Deus passou aqui e Deus realizou um milagre. E como pode ser um memorial na sua vida? Para mim, esses vídeos que eu tenho feito têm sido um memorial, por mais simples que seja. Isso aqui, gente, é a personificação de um memorial. Antes estava tudo normalzinho, né, que é o meu guarda-roupa aqui. E aí eu peguei alguns desenhos, esse aqui eu fiz na adolescência, esse eu fiz na adolescência, esse aqui eu fiz quase nos 20 anos, nos 19 ali, tudo mais. Esse aqui é apenas uma lembrança da minha infância, não tem muito contexto, mas enfim. Isso aqui é um memorial. Você conseguir pegar, ó, essas plaquinhas aqui de versículos, era muito comum na minha adolescência, que eu precisava olhar pra Jesus, e eu tinha muita perturbação quando eu era adolescente, via muito vulto, muito demônio, tinha muito pesadelo, era um horror. E eu falava, eu tenho que olhar pra Bíblia, eu tenho que olhar pra Jesus, eu colocava isso aqui nas paredes do quarto. Depois descolava todas as tintas da parede do quarto, que eu ficava trocando toda hora, de acordo com a minha necessidade. Aqui tem outro versículo. Ali, ó, tem versículos aqui que eu coloquei esse ano. Enfim, isso aqui é uma espécie de memorial. Esses vídeos que eu tenho feito é uma espécie de memorial. Eu sei o que eu tô vivendo hoje para eu estar divulgando os vídeos hoje aqui pra vocês. E o quão importante é a gente lembrar que Deus é Deus. Que quem tem feito a obra nas nossas vidas é Deus, é o nosso Deus, o único Deus. Porque muitas vezes a gente pode acabar se perdendo em planos pro futuro, a gente acabar se perdendo até mesmo, em muita teologia, que é importante, gente. Eu amo a Bíblia. E a gente tem que sempre se aprofundar, sempre aprender. Mas o que Deus está fazendo na minha história e na sua história é algo que só Deus pode fazer. Não tem ninguém que consegue transformar a história de uma pessoa de dentro para fora como o nosso Deus. E o quão necessário é a gente construir um memorial na nossa vida, para que a gente se lembre em momentos de crise, de tristeza, de desesperança e até de incredulidade, que é o nosso Deus quem tem cuidado de nós e é o nosso Deus quem tem nos levado para mais perto dele. Às vezes não é um lugar de destaque, um lugar no púlpito, um microfone na mão. Não, é o nosso Deus que nos atrai para si. Quantos ídolos já tombaram na nossa vida, quanta coisa que Deus fez a gente abrir mão ao longo da nossa vida. E era só Ele nos protegendo para não nos perder, para nos deixar mais próximos da cruz. Então a gente precisa, assim, de momentos de memorial pra gente olhar para trás e ver que é o nosso Deus quem tem cuidado de nós. Como eu disse, isso aqui, gente, é só realmente um memorial, é só um replay do que eu vivi. Esse devocional de memorial foi em outubro de 2022, se não me engano. Eu acho que não tem a data aqui, mas se não me engano foi em outubro de 2022. A gente já tá em 2026. É realmente só pra fazer um marco. E como é importante a gente lembrar que o Deus que fez algo na minha vida lá em 2022 ainda continua fazendo na minha vida aqui em 2026. E o quanto é simples pra Deus fazer coisas que a gente achava que era impossível. Assim como libertar o povo de Israel, assim como entregar uma terra prometida. Coisas que pra gente parece impossível, pra Deus é possível. E que a gente venha sempre render glórias a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Espero que esse devocional tenha tocado seu coração e pra mim tem sido muito como o marco de percorrer esses 16 devocionais que pra mim eram só meus, eu nem pensava em compartilhar. Meio que a ocasião se formou para eu compartilhasse. Eu espero que sirva para você também esse marco de finalizamos aqui a primeira parte, Transition Time, um tempo de transição. Transições são necessárias. Momentos de transição na nossa vida é aquela coisa que parece que é nada ou nada, sabe? Sabe que tem momentos na nossa vida que é tudo ou nada. Transições é tipo, é nada ou nada. Eu não tô nem aqui, não estou aqui ainda. Sabe aquele mais ou menos? Então, é como se fosse, também por isso tem feito sentido pra mim compartilhar com vocês, o nada ou nada é o processo em que Jesus nos encontra e Ele sempre tá presente. Às vezes na nossa vida terrena, a gente vive essas transições, esses transition time, tempo de transição, e a gente fica meio descolado, assim, parece que não tá acontecendo nada na realidade terrena. Mas o trono de Deus permanece inabalável,
Jesus permanece presente, o Espírito Santo continua se movendo entre nós. Deus permanece o mesmo e ele continua presente, ele continua acessível. Então, se você estiver passando um momento na sua vida em que a realidade terrena parece estar um pouco estranha, sabe? Tipo, ai, isso de novo, sabe? Que você possa olhar para o alto e ver que, na verdade, na realidade do céu, a gente tem as melhores coisas, toda sorte de bênçãos espirituais, como diz lá em Efésios, capítulo 1, se não me engano. Toda sorte de bênçãos espirituais estão disponíveis para nós, que a gente possa descansar nessa certeza. Os céus estão abertos para nós, mesmo que a vida terrena esteja em transição tantas vezes, tá bom? Não deixa de se inscrever nesse canal, que agora a gente vai pra segunda parte. Já vou deixar o spoiler aqui. A próxima parte é Everything is New. Tudo é novo. Depois da transição, tudo é novo. Então a gente vai começar a fazer tudo novo de novo, mais 16 devocionais. E eu te convido a estar comigo ao longo desse processo mais uma vez, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais e tchau, tchau.